Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Que alegria poder compartilhar o Evangelho com vocês hoje. Eu também estou tão feliz pelas crianças que estão assistindo e vocês, crianças, como um vovô que sou, eu deixo assim um sentimento, de amor do vovô por todos vocês, tá bom? Eu tenho vários amigos que seus filhos estão assistindo e eu estou tão feliz. Ainda ontem, estive numa festa de aniversário de minha netinha, encontrei com uma família e uma das crianças estava ansiosa para dizer que assistia os vídeos. E eu fiquei tão feliz, tocado, agradeci as crianças, dei um abraço e agradeci muito por estarem assistindo estas aulas. Muito obrigado a todos vocês que assistem e peço de todo o coração que o Salvador Jesus Cristo possa abençoá-los para que possam sentir a influência do Espírito Santo em suas vidas e possam viver felizes nessa terra, guiados pelo Espírito Santo. Vamos para a aula de hoje? Muito bem. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 41. Joyce e Emma partiram de Nova York com Sidney Regan e Edward Partridge para irem a Kirtland, Ohio. Quando lá chegaram, no início de fevereiro de 1831, Joseph parou na loja de Neway Whitney. Neway Whitney e sua esposa Anne eram recém-conversos à igreja, mas não conheciam o profeta. Joseph entrou na loja, estendeu as mãos por cima do balcão e disse: Neil Carl Whitney, você é o homem que eu procurava. Quando Neil disse estar em desvantagem porque não sabia com quem estava falando, o profeta respondeu: Sou Joseph, o profeta. Você orou para que eu viesse até aqui. O que desejam de mim? Que coisa fantástica, né? Neil Whitney estava orando, queria orientações do profeta, e então o profeta chega e vamos parar aqui, você estava orando, e que coisa fantástica é termos profetas vivos hoje em dia. Naquela ocasião, o ramo de Kirtland já contava com 100 pessoas. A maioria das pessoas vinham de uma sociedade religiosa chamada discípulos, os discípulos. E eles se batizaram na igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Eles começaram a viver o evangelho restaurado, mas também continuaram vivendo certos hábitos que eles tinham na sua sociedade antiga. Um desses hábitos, ele se chamava estoque comum. E eles, então, acreditavam que deveriam ter todas as coisas em comum. E aquilo começou a causar um certo constrangimento aos membros da igreja local, porque as pessoas entravam na casa umas das outras e pegavam as roupas que queriam e já vestia e saía, e era bem estranho, então estava meio assim. Foi quando Joseph chegou lá. Ixi, ó, barulhinho aí, tá passando o pessoal do gás aí. Desculpe. Meu estúdio aqui, a prova de som, mas o som das maritacas, dos cachorros latindo, do carro de gás passando, tudo se ouve. Mas vamos continuar, eu continuo tendo muito amor por vocês, tá bom? Muito bem. Joseph, então, quando chegou lá em Kirtland, ele, no dia 4 de fevereiro de 1831, ele recebeu a revelação que nós conhecemos como Doutrina e Convênios 41, sessão 41. Logo no começo, aqui no primeiro versículo, o Salvador fala através do profeta: Escutai e dai ouvidos, ó povos, a vós, meu povo, diz o Senhor e vosso Deus.
Vós que me deleito em abençoar com as maiores de todas as bênçãos, vós que me dais ouvidos. Eu fiquei ponderando um pouco com as bênçãos, né? As maiores bênçãos. E eu fiquei imaginando as bênçãos que nós recebemos. Minha mente voltou-se para a existência pré-mortal, quando todos estávamos na presença de nosso Pai Celestial e o plano de felicidade nos foi apresentado. Regozijamo-nos, alegramo-nos imensamente de poder vir a esta terra e passar pela experiência da mortalidade e recebermos um corpo físico. Todos que nascem nesta terra apoiaram o plano de nosso Pai Celestial. Mas aqui ele fala assim, e isso foi uma grande bênção, nascermos nessa terra. Mas aqui o Senhor está falando com as maiores de todas as bênçãos. E eu fiquei pensando quais seriam para a humanidade, em todas as épocas, quais seriam as maiores bênçãos? O que você acha? Eu fiquei pensando que as maiores bênçãos são aceitar o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Deus, de recebermos Ele em nossa vida através do batismo do fogo e do Espírito Santo, fazendo convênios com o Senhor, recebendo como bênçãos o privilégio e honra de ter a companhia do Espírito Santo durante todos os dias de nossa vida. Fiquei pensando que as maiores bênçãos estavam associadas a recebermos o sacerdócio de Deus e servirmos como os instrumentos em suas mãos. Fiquei pensando nas maiores bênçãos e agora veio na minha mente as irmãs que servem tão fiéis, edificando e preparando seus filhos e a humanidade para a segunda vinda. E minha mente foi um pouco mais além. Fiquei pensando nas bênçãos que o Senhor estaria restaurando em Kirkland, quando o templo fosse construído, quando as ordenanças que nos preparam para o reino celestial seriam novamente dadas aos homens na terra, para se prepararem em todas as coisas, para se encontrarem com o Salvador e nosso Pai Celestial, e podermos habitar com Deus e receber vida eterna e exaltação no mundo vindouro. As maiores bênçãos. Foi tão bom, está sendo tão bom compartilhar isso e pensar um pouco sobre isso. No versículo 3, veja o cenário histórico, né? Um ramo já grande, próspero, com 100 pessoas, um pouco de confusão na maneira como as pessoas interpretavam as leis. E então, no versículo 3 diz assim, e pela oração de vossa fé recebereis minha lei. Na verdade, na próxima aula, no capítulo 42, o Senhor fala mais sobre esta lei, dá a eles. Mas o importante aqui, neste ponto, é que através da oração, pela oração de vossa fé, recebereis minha lei. Então, a oração de fé, unidos em fé, orando ao Senhor, buscando conhecer sua vontade. Você lembra que o grupo, a sociedade religiosa que vários dos membros pertenciam antes, era chamado de os discípulos. E no versículo 5, o Senhor fala assim, aquele que recebe a minha lei e a pratica é meu discípulo. E aquele que diz que a recebe e não pratica, esse não é meu discípulo e será expulso de vosso meio. Então, o Senhor, ele revelou aos santos o que era um discípulo. Um discípulo verdadeiro, ele ouve o Senhor e pratica. Alguns apóstolos comentaram sobre isso. O elder Daniel H. Oaks, do Quórum dos 12, ele nos lembrou o que significa sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Abre aspas. Seguir Cristo não é uma prática desleixada ou ocasional, mas um compromisso contínuo
e um modo de vida que se aplica a todos os momentos e em todos os lugares. Fechar aspas. Esta mensagem está na Liahona de maio de 2013. O nome do discurso é Seguidores de Cristo. O presidente Dietrich F. Uchtdorf, que na época servia como membro da primeira presidência, lembra que com o passamento do presidente Monson, e o senhor chamou o presidente Russell M. Nelson, que era o apóstolo sênior, né? O apóstolo sênior é aquele que tem mais tempo de apostolado para servir como presidente da igreja. Ele, então, foi reorganizada a primeira presidência e o elder Uchtdorf retornou ao seu lugar no Quórum dos 12. Mas nesta época, desta mensagem, que está na Liahona de maio de 2009, e o título é O Caminho do Discípulo, ele servia na primeira presidência. O discipulado é uma jornada. Precisamos das lições refinadoras da jornada para moldar nosso caráter e purificar nosso coração. Andando pacientemente no caminho do discipulado, demonstramos a nós mesmos a medida de nossa fé e nossa disposição de aceitar a vontade de Deus em vez da nossa. Não é suficiente meramente falar de Jesus Cristo ou proclamar que somos seus discípulos. Não é suficiente nos rodearmos de símbolos da nossa religião. O discipulado não é um esporte para espectadores. Não podemos esperar receber as bênçãos da fé ficando inativos na arquibancada. Do mesmo modo que não recebemos os benefícios da saúde sentados no sofá assistindo a eventos esportivos na televisão e dando conselhos aos atletas. No entanto, para alguns, é preferível um discipulado de espectador, ainda que não seja a melhor forma de adoração. Nossa religião é de ação, não de observação. Não podemos receber as bênçãos do Evangelho simplesmente observando o bem que outras pessoas fazem. Precisamos sair da arquibancada e praticar o que pregamos. Fantástico, né? E naquela época que Deus recebeu essa revelação, no pequeno ramo, né, que era o grande ramo da época, 1831, as pessoas estavam um pouco confusas do que fazer. Mas o Senhor, olha, eu vou dar a minha lei e aquele que eu receber e praticar, esse vai ser meu discípulo. Muito bom. No versículo 7, o Senhor dá uma revelação que os membros lá naquela região deveriam construir uma casa onde Joseph Smith e sua família pudessem morar e continuar o trabalho de tradução. Lembra, Joseph estava sempre de tempo integral, constantemente edificando a igreja. E os santos construíram uma pequena cabana de troncos para Joseph. E no versículo 8, este versículo me chamou muita atenção. E também é certo que meu servo Sidney Rigdon viva como bem lhe pareça, contanto que guarde meus mandamentos. Fim da leitura. Olha que interessante. Quando chegaram lá em Kirtland, o senhor deu orientação para Sidney Rigdon. Olha, Sidney pode ver como bem lhe parecer, como ele desejar. Como ele desejar, no local lá que ele desejar. Contanto que guarde meus mandamentos. E quando eu li esta passagem, imediatamente minha mente se voltou para os nossos dias. E eu fiquei emocionado. Lembrei-me dos nossos dias. Lembrei de amigos que tenho em vários lugares. Lembrei de Salt Lake, do Vale de Lago Salgado, de tantos brasileiros que lá vivem. E
Alguns pensam que se deve ver lá, se deve ver aqui, em outro lugar. Irmãos, olha o que o Senhor está falando. Viva como bem lhes pareça. Viva como bem lhe pareça. Quer seja em Salt Lake, como você vai sustentar, a forma de trabalhar, como bem lhe parecer. Pode ser os santos que vivem no Brasil, vivam como bem lhes pareça. Pode ser os santos que vivem na Europa, em Portugal, Cabo Verde. Tem um amigo de Cabo Verde que diz que lá o peixe é tão gostoso. Viva como bem lhe parece. Percebe? E a única advertência que o Senhor faz é: contanto que guarde meus mandamentos. Irmãos, nós viemos a esta terra para sermos felizes, para termos alegria. Naquela época, o Senhor pedia que os santos se reunissem em Ohio, na cidade de Kirtland, porque ali era o ponto de reunião dos santos, onde o Senhor ordenou, na verdade, que se construísse um templo onde o poder do céu, a autoridade celestial, seria dado novamente nesta terra para unir famílias para toda a eternidade, coligar Israel. E o mandamento era que se reunissem lá. O Senhor não está fazendo o mesmo pedido a nós hoje. Hoje o Senhor tem pedido que nós possamos nos coligar nas estacas de Sião. Coisa maravilhosa. Hoje, em todos os lugares do mundo, os santos podem se reunir em suas estacas. Uma estaca é uma região geográfica onde membros da igreja moram, são dirigidos e presididos por uma presidência de estaca, um sumo conselho, organizada em bispos, organizada em alas e ramos, com bispos e presidentes de ramos. E Sião está se coligando em todos os lugares, irmãos. Seja onde for que você esteja hoje ouvindo minha voz, aí é o seu lugar de coligação. Edifique a igreja. Edifique. Faça com que a igreja possa se erguer, brilhar, e milhares, milhões de pessoas poderão ser abençoadas por tua causa. Muito bem. Uma outra coisa extraordinária que acontece aqui nesses versículos, nessa revelação de 541, é o chamado de Eduardo Patrick para servir como bispo da igreja. Era o primeiro bispo a ser chamado. Diz assim: e também chamei meu servo Eduardo Patrick e dou o mandamento de que seja designado pela voz da igreja e ordenado bispo da igreja, e que deixe seu negócio e empregue todo o seu tempo a serviço da igreja. Aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, falando do aspecto de um chamado. Um chamado, você deve, para servir no reino, tem que ser chamado por quem possui autoridade. Deve ser apoiado pela congregação, pelos outros membros da igreja. E deve ser designado ou ordenado pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para fazer. Mas, voltando aqui para Eduardo Patrick, ele em Nova York ele tinha negócios prósperos e ele largou aqueles negócios, abandonou tudo para poder servir como bispo da igreja. Era algo novo, não tinha nenhum bispo anterior para ele poder perguntar como agir. E ele buscou muito ao Senhor para saber como agir. Felizmente para ele e para nós, pouco depois, José recebeu mais orientações, começando ali no capítulo 42. Hoje, nós conhecemos melhor o trabalho de bispo. Mas naquela época era tudo novo, irmãos. Algo interessante, e parece ser um padrão mesmo de nosso Pai Celestial Jesus Cristo. Ele faz certos chamados, dá certas orientações, mas não dá todos os detalhes. E ele permite, assim, que aquele que é chamado abra seu coração e sua mente ao Senhor, para buscar revelação.
Deixe eu dar um exemplo. Eu tive oportunidade de servir já 5 vezes na posição de bispo. Na verdade, como presidente de ramo em vários lugares diferentes. E o que mais me chamou a atenção, que cada vez que fui chamado, eram situações diferentes, experiências diferentes, algumas semelhantes, mas muitas diferentes, a maioria. O que nós aprendemos com isso? Que o Senhor, quando dá um chamado para alguém, mesmo que ele chame para aquela posição muitas vezes, ainda assim é exigido que nós busquemos ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força, para receber revelação, para poder... Irmãos, eu apenas citei como exemplo, né? Por que eu fui chamado várias vezes para servir como presidente de ramo? Porque na minha vida, minha profissão, eu sou militar aposentado da aeronáutica. E eu então tive a oportunidade de mudar muitas vezes, de um lugar para outro, né? E eu também tive a oportunidade, depois que saí da aeronáutica, que me aposentei, de trabalhar praticamente 20 anos, quase 20 anos, 19 anos e pouquinho, como coordenador de educação e diretor de instituto, né, do SEI. Servi como funcionário da igreja. E devido a esse trabalho, eu tive que mudar várias vezes de regiões. Na verdade, eu estive em 3 regiões, ali no Vale do Paraíba, depois em Campinas, depois lá em Londrina. Todos os lugares amo muito. Estive muito honrado de poder conviver com os irmãos, ter tantos amigos. E porque eu mudei muitas vezes, então eu tive a oportunidade de ter muitos chamados. Eu não sou em nada assim especial. Não sou em nada melhor do que ninguém. Sou muito simples, na verdade. E todos os dias oro pedindo misericórdia ao Senhor por minhas falhas. Esta é a mais frequente oração da minha vida. Mas, então só isso que eu queria compartilhar, tá? Só que o Senhor, quando Ele dá um chamado para alguém, nunca foi a intenção que a pessoa servisse sem a ajuda do Senhor. O Senhor ajuda, o Senhor fortalece, o Senhor edifica as pessoas, o Senhor edifica o chamado, engrandece aquela pessoa para que ela possa servir com poder além do poder dela. Seja qual for a designação que você esteja vivendo. Eu tenho observado uma das posições que eu tenho mais admirado e vejo que mais engrandece as pessoas é o chamado de ministradores. Outro dia eu ouvi um relato de um irmão falando sobre ministração. E ele falou o seguinte: olha, eu recebi um novo ministrador. E o irmão frequentemente liga para mim. Mas não é uma coisa assim formal. Às vezes ele liga dizendo assim: ó, irmão, estava aqui tomando um chimarrão. Gaúcho. Tomando um chimarrão e eu lembrei de você, tal e tal coisa. E os dois se tornaram amigos. Olha que exemplo de ministração. Quanto poder do céu e esperança de vida eterna é acrescentada na vida daquele que serve fielmente como ministrador. Né? Muito bem. Vamos continuar. No final aqui, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre Eduardo Patrick. Em Kirtland, Ohio, Eduardo Patrick foi chamado para ser o primeiro bispo da igreja e posteriormente sofreu muitas perseguições no Missouri, sendo inclusive coberto de piche e penas por uma multidão enfurecida por ele se recusar a renunciar sua fé no livro de Mórmon. Permaneceu um membro fiel da igreja até sua morte em 1840 na cidade de Nauvoo, Illinois, quando tinha 46 anos. Um obituário registrou o seguinte sobre o falecimento de Eduardo. Abre aspas, perdeu a vida em consequência das perseguições do Missouri, sendo ele um daqueles cujo sangue será exigido das mãos deles. Fecha aspas.
A disposição de Eduard Patrick de deixar seu serviço e empregar todo o seu tempo no serviço da igreja foi confirmado no seguinte relato. A filha de Eduard relembrou mais tarde que, após essa revelação ter sido ditada, seu pai vendeu sua propriedade e lucrou pouco com a transação. Ela acrescentou: a decisão de meu pai de filiar-se à religião mórmon e sacrificar sua propriedade fez com que seus amigos do mundo pensassem que era louco. Eles não conseguiam entender o fato de uma religião fazer com que um homem desistisse de todas as coisas do mundo por ela. Lembrando que hoje em dia, como já expliquei, o local de reunião dos santos é em sua própria cidade e região, nas estacas de Sião. Mas eu fiquei, quando li um pouco mais sobre a história de Eduard Patrick, como foi fiel e como sua vida foi tirada devido às perseguições e às turbas que se inflamaram para perseguir o reino de Deus na terra. Eu fiquei pensando naquelas pessoas que criticam às vezes os líderes da igreja, que criticam às vezes as escrituras, que criticam como os profetas conduzem o reino do Senhor na terra. E quando fiquei lendo, ponderando sobre essas coisas, eu fiquei pensando que essas pessoas não estão dispostas a pagar o preço para receber revelação celestial. Não estão dispostas a orar, estudar as Escrituras, especialmente o livro de Mórmon, e repetir esse processo quantas vezes for necessária para que os céus sejam abertos e possamos receber assim revelação. Fiquei pensando, irmãos, que embora muitos possam criticar, muitos possam se afastar, muitos possam pregar e ensinar contra as Escrituras, contra o livro de Mórmon, contra Joseph Smith como um profeta. Embora multidões, turbas enfurecidas possam se reunir, a verdade continuará, irmão, como o próprio Joseph nos ensinou, o profeta de Deus. Continuará firme até tocar em todos os continentes, em todas as nações, entre todos os povos, e todos possam ouvir sobre a restauração do Evangelho e sobre o Salvador Jesus Cristo. Presto-lhes o meu testemunho. Eu sei por mim mesmo que José Smith é um profeta de Deus. Eu sei por mim mesmo que ele recebeu muitas revelações celestiais, porque também tenho recebido revelações em minha vida. Tenho ouvido a voz de Deus em minha vida. E eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele é o Salvador, o Redentor, que Ele expiou, pagou o preço impagável para que toda a humanidade pudesse um dia ressuscitar. Pagou o preço impagável para aqueles que ouvirem sua voz e a praticarem. E deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos e se tornarem herdeiros da vida eterna. Eu sou tão grato por compartilhar estas verdades. Sou tão grato porque ainda na minha juventude eu pude conhecer o Evangelho restaurado. E convido você a continuar assistindo às aulas, a continuar a buscar na tua busca pessoal. Não se limite de maneira nenhuma a estas aulas, porque elas são muito pequenas. Passe por experiências sagradas de abrir a Escritura e ler, sublinhar palavras que você acha que são importantes, né?
Sublinhe aquilo que você acha que é importante. Faz notas. Ora ao Senhor. Procura passar pelas experiências das Escrituras. Vivencie isso. Particularmente, eu tenho certas passagens que eu amo tanto. Por quê, irmãos? Porque eu passei uma experiência com aquela passagem de Escritura. Pude vivenciar aquilo na minha vida. Posso testificar com segurança que as Escrituras são verdadeiras. Não entendo todas as coisas. Não entendo. Não sei tirar todas as dúvidas. Mas uma coisa eu sei, é que Jesus Cristo vive. Posso sentir a expiação na minha vida e a influência do Espírito Santo. E isso enche minha alma de alegria, de paz, de confiança, de certeza. E aí podemos caminhar um passo de cada vez. Irmãos e irmãs, continue firme, o Evangelho é verdadeiro. E eu deixo esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos. Tchau, irmãs. Crianças, tchau. Foi um prazer estar com vocês hoje. Vou mencioná-las sempre, as crianças de Deus, os filhos e filhas tão especiais. Tchau. Tenha um ótimo domingo, tenha uma ótima semana. Cuide-se. Cuide-se bastante. Tchau.